Conseguimos a vitória, o Campeonato Brasileiro é assim, jogo fora você tem que saber jogar. Avança, Marquinhos Gabriel, boa bola pro Jô pra fazer gol! Muito bem, aí estão alguns dos destaques do final de semana, da segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Teve time que só apareceu depois, né, que já estava perfilado adversário para cantar o hino e tudo mais. Algumas coisas que a gente pôde ver aí nos campos do Brasil afora. Série A, Série B, Série C, Série D do Campeonato Brasileiro. E como a gente viu na última imagem aqui, o Corinthians é o papo inicial do programa, que, aliás, Corinthians é o tema do Para o Ímpar. É aquele Para o Ímpar, já que o Marco Aurélio citou aqui o Para o Ímpar, a palavra raiz, é um Para o Ímpar raiz, assim, sem opções? É pai, pum, resposta é sim e não? Então tá. Jô merece mais estar na seleção do que Jadson e Rodriguinho? Não. É sim respondo. E é não. Já respondi. Não. Professor Xavier, se você professor Xavier, mas o professor Xavier quer argumentos para o não de Maurício Noriega. Eu acho que na posição do Jô, a disputa é complicada para ele. A concorrência é maior, né? A concorrência é maior. E tem gente em melhor acho que tem jogadores momento. Se você for argumentar a favor do Jô, vai o Fred, pô. Eu acho. Em tese... o Fred melhor do que o Jô. A gente tem uma arte aqui, inclusive, com números do jogo que talvez possam servir até de tá jogando bem, ninguém está dizendo que está jogando mal. Pelo contrário, está jogando muito bem, recuperou, botou a cabeça no lugar, tudo. Mas é só para ficar no Para o Ímpar ali. Acho até que, jogador por jogador, dos três, o que mais mereceria, pelo que pode produzir, pelo jogador que é o Jadson. Mas a fase melhor hoje é do Rodriguinho. A gente viu números do Jô, a sequência dos 9 gols dele na temporada, tem feito um a cada partida. São 9 gols, sendo 8 decisivos, considerados decisivos. Né? Em clássicos, em clássicos, fez muito gol em clássico, mas a minha resposta é não também. 64 dias sem perder o Corinthians, 14 jogos sem perder, uma derrota nos últimos 23. A última derrota foi lá em março, para a Ferroviária. E aí, Lédio Carmona? Não, acho que é um jogador que, concordo com o Nori, tem jogadores superiores para ele na seleção e o estilo dele foge ao que o Tite quer para a seleção brasileira. Então, não. É um bom jogador, né? A fase dele é muito boa, mas sem chance. Eu acho que o momento do futebol brasileiro, a gente não tem, na verdade, um cara top com as características do Jô e do Fred, né? Que seria um plano B para o jeito que a seleção brasileira joga. O Brasil, no momento, não tem um jovem centroavante raiz top para estar lá na seleção, né? Não tem. Então o Brasil joga de um outro jeito. Desde o outro técnico já jogava de outro jeito, né? Então eu acho que não. Para a pergunta sim ou não, Jô, não. Mas se você for fazer uma enquete, Barrios do Grêmio é Paraguai. Borja é colombiano. Do Guerreiro é peruano. O Prato é argentino. O Ábila é argentino. O Atlético tem o Fred, tem o Rafael Moura. O Inter tem o Nico Lopes, agora levou o Pote. Você tem muito mais centroavantes de time grande que não são brasileiros do que brasileiros. O titular da seleção brasileira não é um 9-9, né? Não. Que é o Gabriel Jesus. Mas a discussão não é essa. A discussão é se ele merece mais do que outros jogadores do Corinthians. Porque se a gente for discutir centroavante, a gente vai ter que discutir a convocação do Diego Souza. Ele merece mais que o Diego Souza, Eu acho que os 3 jogadores colocados na lista são bons jogadores, mas os 3 nesse momento não têm vaga na seleção. Nenhum deles. Não, mas se você for comparar com Jadson, você for colocar Jadson, Rodriguinho e Jô, os 3 hoje, dentro do contexto do Corinthians, estão praticamente no mesmo nível de produtividade. Né? Aí você está comparando o universo Corinthians. Essa acho que é a essência da pergunta. Se você for comparar a posição, aí não tem que considerar Rodriguinho nem Jadson. Você tem que considerar Diego Souza e os jogadores convocados da posição. Então vamos ampliar um pouquinho essa discussão exatamente em função dessa última chamada do Tite. A gente tem lá Tyson é de lado. Douglas Costa, Diego Souza e Gabriel Jesus. É isso? Souza faz essa 4, aí, né? Também, mas não é dele. Não é dele. Mas são os 4 convocados. Né? Mas é uma coisa que eu não concordo com o Tite. O Diego Souza nessa função. Aí a pergunta vale. Diego Souza ou Jô, por exemplo, ou Fred? Diego Souza ou Jô, nesse momento, para essa função, Jô. Mas eu acho que também não é o ideal. Acho que o Diego Souza é um jogador que pode ser útil à seleção brasileira. Não nessa função que o Tite quer que ele faça. Acho que o Tite nunca pensa no cara que faz uma coisa só. Aí ok.
Então, até em função disso, restringe até a possibilidade não é que de o cara chamada. não precisa ser o cara mais versátil do universo, mas é um cara que naquela posição ele pode fazer, de repente, uma outra ajuda, recompõe aqui. O Gabriel Jesus, por exemplo. O Diego, excepcional jogador, excepcional mesmo. Agora, muita gente acha um absurdo falar de Diego Souza na seleção brasileira. Adiantado como falso 9, eu acho que ele não é absurdo para isso. Não é absurdo, tem Mas futebol. aí que tá, então restringe, em função desse pensamento do Tite, uma chamada do Jô, por exemplo, né? Nessa circunstância. Em função da limitação. Pro Fred, de tantos outros. É que é difícil decifrar. O Juca Kfouri na Folha, nesse fim de semana, faz uma boa análise sobre isso. O Tite é alguém difícil de a gente decifrar, de entender qual é o pensamento dele, o porquê de algumas convocações. Ainda há pouco não podia convocar o Fabinho, porque o Fabinho deixou de ser um lateral, passou a ser um volante, e naquela posição de volante tem vários jogadores. Opa, mas não é a versatilidade que conta? O Fabinho do Mônaco é um jogador versátil, que poderia entrar em vários posicionamentos. O Lucas Moura também não dá para convocar, porque tem vários extremos naquela fila. Mas ele também tem versatilidade, tem jogado por dentro muitas vezes, no Paris Saint-Germain. Você acha que ele joga futebol suficiente para ter uma gritaria? Não, para ter gritaria não, para ter gritaria não, mas eu te falo... Às vezes tem uma coisa assim, desculpa te interromper, do Lucas, não, porque o Lucas não tem chance. O Lucas já teve um monte de chance na seleção brasileira. Mas não no nível, com o Gabriel Jesus, mas não no melhor momento dele. O melhor Lucas do PSG não recebeu chance na seleção brasileira e teve oportunidade para convocação. O grande jogo da história do PSG nos últimos 5 anos, ele era banco. Eu acho que ele e Fabinho são dois desvios, né? De convocação que o Tite tem. Mas aí é opinião. Também. Lógico. Agora, voltando para essa... Pensando na seleção brasileira, quais são os centroavantes que poderiam brigar por uma vaga na seleção brasileira? Mas o 9 de raiz mesmo, aquele? É isso que você falou. Fred, Jô, procura outro. Mas ele não joga com 9 de raiz, né? Pois mas se você for procurar o camisa 9 de raiz... Para ter um outro plano. Procura outro. Depende da filosofia, Léo. Se você estiver pensando num jogador de futuro, de momento... Tá falando 9 de raiz. Você está pensando só em momento. Momento, o Fred está bem. O Fred é o melhor centroavante do país. Eu já falei aqui... Mas eu já falei aqui 20 vezes que o Fred não deve voltar para a seleção brasileira. Mas eu também acho que não. Seria bom para ele. Por exemplo, quer pensar num cara de futuro... Mas eu estou dizendo que não há centroavante. Quer pensar num cara de futuro, um atacante que joga por dentro também? O Richarlison é um jogador que hoje está num momento espetacular. Mas ele joga melhor pelo lado. Faz gol em arrancada, como fez agora, e na mesma partida faz gol de cabeça. Ontem ele jogou pelo lado. Luan, do Grêmio. Fez uma partida de Cristiano Ronaldo. Eu acho que tem outros mistérios, né, as convocações. Eu acho interessante essa linha do tentar decifrar como é que ele pensa e tal. Eu não consigo entender o Luan fora. Boa. Não consigo entender. Não, porque é o seguinte, se a gente pegar todo o histórico das convocações, o Luan está sempre fora. E ele foi decisivo na Olimpíada, por exemplo. E é um dos melhores jogadores hoje em atividade no Brasil. E assim, e não é mais centroavante. Não, e mais, ele faz... Ele começou a crescer de novo. É que ele tem ele não tem feito. O Luan joga de um jeito que não tem ninguém que faz aquilo igual. Porque o Luan é o quê? É a expressão da versatilidade. É atacante, é meia... é lado, o Luan já ele é tudo. Ele é mais a praia do Gabriel Jesus, aquele atacante funciona que... demais. Ele está um passo antes do Gabriel Jesus. Inexoravelmente vai ter que ser testado na seleção brasileira. Uma hora o Tite vai ter que dar uma chance para ele. O William Pote. Você acha mesmo? Não, aí acho que você exagerou. Peraí, deixa a gente... Acho que o jogador que você, no mínimo, tem que observar. No mínimo, o jogador que foi artilheiro do Campeonato Brasileiro, artilheiro do Campeonato Paulista, com a velocidade, a explosão que ele tem, o faro de gol, você tem que olhar esse jogador. Por que não? Então vamos fazer o seguinte, vamos ampliar essa discussão para um outro momento, deixar ela para um outro momento, para trazer a realidade. Não, você não vai chamar o Wolverine, né? Não, jamais. Não tenho essa capacidade, eu não tenho esse poder. Ajudar. É que senão... Não, mas eu também quero ajudar. Vamos passar para gastronomia. Eu preciso falar do Corinthians. Preciso falar do Corinthians aqui, a vitória do Corinthians fora de casa e a projeção que o Carille está fazendo. Um momento até interessante na entrevista coletiva do Carille, pós-vitória, foi quando ele destaca que o Corinthians tem essa meta, né, de chegar a 15 jogos invicto e também traçar uma estratégia pelo título, dizendo que o Corinthians precisa estar nas últimas 10 rodadas embolado lá com quem quer que seja para pensar em ser campeão brasileiro. Mas ele não precisa traçar estratégia para isso, né? Aí é só fazer conta, né? Nas últimas 10 rodadas que ele embolado, eu estava ouvindo nossos conterrâneos na sexta-feira. Programa Sala de Redação. Aquele... Lédio Carmona é um ouvinte assíduo. Quem estava apresentando? Não, tava, o Pedro, coincidentemente, estava apresentando nesse dia. E aí, meia hora sobre quantos pontos o Internacional faria em casa.
Não, vai ser perto de 100% em casa, Panarã. Começava com 3 contra o ABC, né? Um dia depois... Aquele incendiário chamado Pedro Ernesto. Então, tipo assim, o Carille traçar uma meta para estar embolado, faltando 10 rodadas, é exatamente o contrário do que outros técnicos que eu já ouvi estão pensando. O que o Cuca está pensando, o Renato está pensando, o Roger está pensando, não sei se o Flamengo também pensa da mesma maneira. Você tem que encaminhar nas 10 primeiras rodadas, que é o raciocínio que está lá no livro do Guardiola. Ele falou, as 10 primeiras rodadas podem te dar uma gordura, né? Claro que no livro do Guardiola ele não fala gordura. Isso é um termo nosso aqui. Mas, cara, você resolve a vida nessas 10 primeiras rodadas. É que você ganha o campeonato, ele fala, né? Você ganha o campeonato nas 10 primeiras título brasileiro resolve a vida para o bem e para o mal, né? Exatamente. Mas o Corinthians foi campeão com o Tite a primeira vez, 13 foi, né? 12, 13, não, brasileiro? 2011. 11. Nas 10 primeiras rodadas eles tiveram... Não perderam nas 10 primeiras rodadas. Não, o que você faz nas 10 primeiras rodadas também, o Guardiola fala isso no livro, é entender o campeonato. É você saber quem vai jogar contra rebaixamento, quem vai jogar em cima e que estratégia você tem que ter contra cada um desses adversários. Aqui eu não posso perder, aqui são 3 pontos. A partir da 10ª rodada esse quadro está estabelecido. Mas isso também no ambiente de futebol europeu, porque aqui no Brasil, na 10ª rodada está todo mundo falando em contratação e vou mudar meu time. Quando não muda treinador e muda o resto. Não, claro, mas tipo assim, mas o time brasileiro, que se ele fizer 9 vitórias e um empate... para ele não pegar a Libertadores, só se tudo der errado depois. 28 pontos. Porque é muito ponto já em 10 rodadas. Só se no segundo turno ele fizer 9 derrotas e um empate. Saca? Então, mas eu acho que o Corinthians tem uma coisa que pode ser diferente, que da maneira de ver o time jogar, o Corinthians talvez tenha mais facilidade nesse campeonato jogando fora de casa do que em casa. Já aconteceu agora. 71% agora. Lá pelo jeito do time jogar. Fora. Isso pode ser jeito do time jogar. E pode porque ser em bom. casa ele precisa sair um pouquinho do que ele mais gosta. Porque, ele está em casa, na arena, lotado, a torcida chama, empurra o time, ele precisa propor mais o jogo, que não é muito a praia desse time do Corinthians. Agora, fora de casa, ele fica super confortável. O time do Corinthians não se incomoda em ter essa postura defensiva. Ele até solta mais o time fora de casa um pouco. Na final ele teve mais posse de bola, inclusive. Na final do Paulistão, lá no Moisés do Carelli, o Corinthians foi muito mais letal do que no jogo de casa. Talvez seja uma característica de Corinthians no campeonato. Isso pode ser benéfico, né? Digamos, dentro dessa projeção. Isso é fundamental. Nesse jogo, o Corinthians entrou com 69% de aproveitamento fora, saiu com 71% dentro da temporada. É um time que soma mais pontos fora do que em casa. E aconteceu uma coisa curiosa nesse jogo: o Vitória não saía para o jogo no começo. O Corinthians também não saía. Aí virou aquele eu não te bato, você não me bate, nada acontece, o jogo não acontecia. O jogo foi ruim. No começo. Mas o Corinthians não se incomoda com essa situação. Não se incomoda. Tem time que se incomoda e sai do... Você convida a moça para jantar, passar uma semana naquela negociação, com 5 minutos de jantar, você sabe que não vai ter nada. Aí você, ai meu Deus, e agora o que eu faço, né? Aí você pagar a conta. Não, aí você pede um negócio mais barato. Vai pagar a conta. Que não bebe. Aí pra conta não ficar cara, você pede uma saladinha. É isso. Mas tem que pagar essa conta igual. Independente se ela é mais barata ou não, você vai pagar a conta igual. Como é que é? Você também não quer uma saladinha? Fala que não bebe? É isso. Você fala, eu não estou mais bebendo. Claro que vinho é caro. Você toma uma água. Não estou me sentindo bem hoje, acho que eu não vou comer muito. Fala. Ai, meu pai, mas a conta tem que ser paga, independente se ela é cara ou não. Vocês são muito antiquados, pô. Isso. Agora você acha que o negócio é dividir a conta, é isso? Sempre foi. Sempre foi? Sempre foi. Até Vocês pagavam tudo sozinho. Isso também quando tá naquele começo do chaveco, né? A minha terra é chaveco. Você tá com aquele, o cara paga a conta, escolhe o restaurante, manda flores e tal. Você faz a média, né? Faz a média. Hoje em dia não sei como é que tá, porque eu já parei com esse negócio faz tempo. Acredito que todos nós. Mas aqui, né? Mas enfim. Onde a gente estava mesmo? Corinthians. E as atuações fora de casa é que tem chamado a atenção. Né? Conforto. Pois é. Eu acho que o jogo ontem estava muito à mercê do Corinthians, até pelo cenário do jogo. O jogo foi na Fonte Nova, o jogo não foi no Barradão, o que seria pior para o Corinthians. A Fonte Nova não estava lotada, 16 mil pessoas, ajuda também. Ambiente neutro? Um ambiente praticamente neutro. Acho que o Vitória não soube usar ontem o fator campo. Não sei qual foi a decisão do Vitória para levar o jogo para a Fonte Nova, o estádio não lotou. O Vitória praticamente perdeu o fator campo. E o Vitória joga de um jeito, né? Armou o jogo de um jeito, que eu estava assistindo, tocando bem a bola, abrindo o jogo, mas não tinha quem finalizasse. Tem bons jogadores do Vitória. Não tinha como jogar Não tinha a hora de complemento da jogada, não tinha. Não tem a definição. Não tem a definição. Mas tem uma coisa também, o Corinthians se vale muito da sequência, com a história do Carille ter tido um respaldo para
seguiu o trabalho, tanto que culmina com o título paulista, e se aproveitou de um Vitória que ainda é cambaleante, que está tentando entender o que o Petkovic quer, né? Porque a temporada recomeçou com o Vitória. Isso é o detalhe. O Vitória não teve uma linha de ação até mais um que já está com um técnico novo. Eu sinceramente imaginava que o Vitória, se tivesse uma continuidade pelo elenco que montou no início da temporada... Chegaram 2 laterais semana passada. Então, mas é um time que poderia estar numa outra batida, num outro nível. Agora, vai saber o que o Vitória vai querer e como o Vitória vai fazer no Avaí, com o agora perde pro Corinthians. É que se era para largar o Argel, devia ter largado antes. Porque montou todo o time em torno dele, claro. Pensou. É que, na verdade... Ele determinou jogadores. Eu estive em Salvador há pouco tempo e aí alguém lá estava me explicando o que estava acontecendo com o Vitória. Quando houve a transição de diretoria do Vitória e os jogadores foram... o time foi remontado, a ideia não era ficar com a gente. É isso, exatamente. Eles queriam tirar, só que não havia clima. O futebol tem as coisas engraçadas. Sim, porque ele acabou salvando o time, né? Então ele tinha moral. Mas daí na diretoria isso não é time pro Argel. Né? Porque ele perdeu o último jogo e escapou, né? Sim. Na verdade... Foi o jogo contra o Palmeiras, exatamente. No passado. Gol do Alexandre. Ele foi salvo pela rodada, não pelo resultado. Pela rodada, exato. Aí os caras botaram na cabeça que não era time pro Argel, só que o Argel não parou de ganhar. Aí as coisas foram acontecendo, e o time foi andando e o Argel ainda bem. A briga não teve aquela briga do Bavi? Não, acho que isso aí... Eu acho que isso foi definitivo. Acho que isso foi definitivo. De ele ter provocado o jogador. Mas eu achava que o início do Vitória seria melhor. Eu também. Eu achava. Assim. Mas não é um time ruim, tecnicamente. Não, mas por isso que eu achava que não seria melhor. Acho que é um time mas é que para esse ano, com jogadores técnicos, jogadores experientes. Se as coisas se encaminharem do jeito que a gente acha, né, tomara que sim, para que o campeonato fique tão emocionante quanto o do ano passado ou outros. Tem mais gente na parada, né? Tem. Aí o Vitória, eu acho que ele é a segunda turma. A primeira turma tem vários candidatos esse ano. O Corinthians está nessa primeira turma? O Corinthians, com o início de temporada, o Fábio Carille muito mais tranquilo. Para você ter uma ideia, eu estava gravando um negócio sexta-feira lá no Corinthians, e a gente foi antes do treino, bem antes e tal, e o Carille estava lá. Aí a gente conversou num cafezinho que tem lá do lado da sala da imprensa do Corinthians, e aí eu disse para ele, e aí, agora já está dormindo melhor e tal? E aí ele falou, sim, claro, né? Você ter o carimbo de campeão é um negócio importantíssimo, né? Ele chegou até a brincar e falou assim, Marco, nunca eu recebi tanta mensagem na minha vida. Ele disse que tinha umas 500 mensagens no celular de gente que ele jamais conheceu. Ele falou, eu tenho o mesmo número há 20 anos, ninguém me conhecia. Ganhou o carimbo de campeão. Essa tranquilidade durou 3 dias para ele. Ok, mas aí o carimbo de campeão, ele foi desclassificado da Libertadores naquela circunstância que você saber melhor do que eu. As circunstâncias que levam a esse carimbo, entendeu? Mas ele está fazendo por onde, né, Léo? Sim. Para poder ter essa tranquilidade. Contra a Universidade de Chile. Ele estava... Agora, nem sempre... O Corinthians foi eliminado da Copa do Brasil e não teve nenhuma onda. Ele está entregando mais do que se imaginava, é isso. O Carille? Exatamente. O Flamengo não. O Zé acabou não entregando o que se esperava do Flamengo. É que a expectativa era diferente, né? Claro. Corinthians não. Sim. A expectativa do Corinthians no ano era... Até entregou. Não era do Flamengo. Ele praticamente não perdia. Ele praticamente não perdia, ele ganhou o título. Só que ele levou a pancada no novo gasômetro, isso derruba todos os pontos. Ele podia ter perdido o Campeonato Carioca, podia estar se ele passasse em Libertadores era outro clima. Exatamente, o foco do Flamengo seria o clima que o Carille tem. O que o Corinthians pegou foi exatamente isso, essa sequência. Ganha o Campeonato Paulista, classifica numa Sul-Americana, começa bem o Campeonato Brasileiro, óbvio. Isso vai te dando O destino foi perverso para o Zé Ricardo, injustamente, porque a campanha dele era muito sólida e consistente. Um jogo, não vou dizer que pôs tudo a perder, que ele continua empregado, mas a credibilidade, a sustentação, a confiança geral... mas é que na Libertadores já era... Tudo isso foi minado por causa de uma derrota trágica. Não, derrota... Ganhou 3 e perdeu 3, né? Deu as 3 fora, né? Mas até a derrota para o São Lourenço, ele estava se classificando. As duas primeiras derrotas estavam bem absorvidas pela torcida, pela imprensa, pela diretoria. A questão é que o peso da derrota do São Lourenço... Não, e do jeito que foi, né? É comparável com qualquer outra coisa. Manda o gol no final. Agora, se a gente for pensar... Então, uma pergunta boa ali, vi passando ali no nosso crawl ali. Bonito crawl, hein? No nosso Twitter ali? No nosso Twitter, o internauta botafoguense dele. Pô, se o Carille pode sonhar com o título, por que o Jair não pode? Não, mas pode. Eu acho que pode também. Claro que pode. O Botafogo é uma história bem parecida com a do Corinthians. Esse campeonato não vai respeitar a estratégia de ponta. Queremos fazer não sei quantos.
É um campeonato tão louco, tão equilibrado, que vai ser difícil sustentar. Não dá para fazer isso de qualquer maneira? Todo mundo faz, mas eu acho que o campeonato não vai respeitar Mas o treinador específico não pode ter a noção do que o time dele pode... É um campeonato completamente igual, diferente, e a Libertadores e é um calendário novo. Calendário novo que as pessoas estão entendendo ainda. Esse negócio de time reserva, nós somos raiz aqui, eu sou do time reserva. Sim, claro. Time alternativo é uma frescura. Sim. Entendeu? Eu sou do time reserva. Por exemplo, o moleque era revelação, esse negócio de joia também. Eu falei, que joia, meu cara é revelação. E time reserva. 1 ao 11. Time alternativo é coisa do número 89, staff do jogador que fala. Só quem usou o time reserva até agora foi o Palmeiras. Mas o Sport contra a Ponte Preta, se não me engano, o Sport mas ele já tinha por causa da Copa do Nordeste. Por causa da Copa do Nordeste. Mas vai ter mais gente usando ao longo da temporada. Óbvio que vai ter. Sim, mas por enquanto, em 2 rodadas, nós tivemos 2 times. Isso é outro tema que dá um programa inteiro. Mais uma vez, citando a nossa Rádio Gaúcha, o Grêmio vai usar time alternativo na próxima rodada. Reserva. Você é um cara raiz, Marco. Mas, cara, eu queria entender isso. Não, ele tem um jogo... O Grêmio vai jogar na Desculpe. Eu estou cometendo um erro. O Grêmio vai jogar com um time alternativo contra o Zamora. Entendi. Por quê? Porque olha só como é o planejamento completamente diferente do Fábio Carille. O Grêmio depois vai jogar contra o Sport, né? Não. O Sport ele vai ganhar uns 20 dias, 30 dias só de Brasileirão. Então você foca ali para pontuar bastante até o mata-mata da Libertadores. Não. Mas você tem 31 de maio o Fluminense, né? Copa do Brasil. Fluminense, Copa do Brasil. Time misto, mas eu tô falando do Brasileirão. Time misto contra o Zamora? É, um time com algumas peças, tipo o Edilson que vai voltar, enfim, alguns jogadores então, se a gente titulares que estão fora. Está privilegiando o jogo do Brasileiro, então? O Grêmio está privilegiando as primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro e a decisão com o Fluminense. Ele sabe que ele já está classificado. É isso. Então eu acho que está privilegiando certo nesse momento. Claro. Como naquele jogo lá que ele pôs... Guarani do Paraguai. O time reserva contra o Guarani do Paraguai. Reservou todo mundo para jogar com o Novo. Estava certo, porque queria ganhar o Gauchão, não ganhava. Claro, não deu certo, mas a estratégia foi correta. E você vê assim, ó, nessa linha de raciocínio, o Corinthians, por exemplo, para esperar o próximo adversário de Sul-Americana, tem que definir até o dia 1º de junho. Não tem nada para o Corinthians e Sul-Americano porque termina essa primeira fase. Então é foco total. Aí você vai para o sorteio. Então, o Corinthians passa a ter só o Campeonato Brasileiro. Tá, mas o elenco vai segurar? Além de titulares, o Corinthians tem um elenco, talvez, que possa sustentar, em função até de saída de Rodriguinho e Jadson para uma seleção. Não tem igual do Flamengo, do Palmeiras, do Atlético e do próprio Grêmio. Não tem. E do Cruzeiro, eu diria. E aí? Tem um bom elenco. Mas aí ele vai ter que, obviamente, agora o Carille chega na diretoria e pede contratação. No começo do Campeonato Paulista, se ele pedisse, o cara batia a porta na cara dele. Ué, agora a negociação é mais pesada para ele agora. Ele tem outro... O cara chega lá no Flávio Adalto, que é o diretor do... Eu preciso de 2 caras aqui, porque esses caras vão sair. Não, você foi campeão paulista, o time está muito bem. No começo do Campeonato Paulista, chega, vai para lá, meu amigo, se vira com esse negócio que você tem aí. Mas no contexto do elenco que ele tem, tão nivelado, o Marquinhos Gabriel entra e acrescenta. E acaba... Ressurge, né? De alguma participou do gol ontem. Mantém, e ainda há pouco a gente já não falava mais dele, achava que ele era quase carta... Vai ganhar o Cleison. Fora do baralho. Daqui a pouco... O Cleison já está acertado, né? A questão é exatamente essa, né? De tentar entender até onde... E já tem uma outra coisa com relação esses outros elencos que a gente fala que são fantásticos, são tão fantásticos assim também. Não é isso tudo. A gente viu com o Palmeiras agora também. Ninguém tem 2 times. Essa história de que o Palmeiras tem 2 times, o Flamengo tem 2 times, o Atlético tem 2 times. Não tem 2 times. São a realidade do futebol brasileiro. Mas não é. Tem um elenco não são caras, Lédio, que jogam em qualquer time do futebol brasileiro. Cara, esse cara é reserva. Claro, se você olhar o time A do Palmeiras, claro que o time A do Palmeiras é melhor que o time B, que é melhor que o time C. Lógico. Mas é muito melhor você ter essas opções do banco do que não tê-las. Sim, mas eu duvido que você tenha uma condição de fazer como algumas potências europeias fazem do time do final de semana e do time do meio de semana. Aqui não tem, porque se for assim, o time do meio de semana... fazem muito isso lá também. Mas é recebido de uma outra forma. O Real Madrid fez bastante isso na temporada, né? De usar um time B e o time B... É um problema que a gente tem aqui de não ter o time reserva bem treinado para essa situação. Às vezes você escuta argumentos assim, faltou entrosamento, não está acostumado a jogar junto, mas treina junto todo dia. Agora, por exemplo, alguém até comentou na transmissão de sábado, não sei se foi o Vila, Palmeiras precisava poupar o 11 contra a Chape? A justificativa é o desgaste. Mas não aí era questão de desgaste. Mas tinha os 11? Não, foram 8. Foram 8, não poupou 3 jogaram. Não, mas aí é que você tem uma história. Se você tem um elenco que você considera grande, você tem que rodar.
Talvez tenha sido um dos erros do Eduardo Batista. Talvez ele rodou pouco. Tem cara que não jogava. O Borja talvez. Rafael Veiga, o Borja talvez não esteja precisando de ritmo de jogo. Não, mas não é questão de poupar para isso, porque os caras ficaram treinando. Não foi isso? Mas aí é questão de ritmo de jogo. Treinando. Talvez não seja jogador que precise jogar. Não sei se ele está querendo treinar melhor. Entender um pouco mais a realidade do futebol brasileiro. O Palmeiras fez um grande investimento lá em toda a tecnologia que ajuda o departamento médico. Desde o ano passado, com o Cuca, o Palmeiras já fazia isso. Você ia lá, fazia o seu testezinho. Se tivesse um risco de algum problema, você não entrava em campo. O Palmeiras adota isso. Mas eu não sou administrativamente. Poupar, Marquinhos. Eu só acho que você não deve poupar mais de meio time. Não, mas aí Lédio, nós somos aqui 5. A gente vai lá e faz o teste. 3 caras têm risco. E aí, bota pra jogar ou não bota? Mas se você poupa 3 por jogo, você... Não, eu sei, mas eu falei dos 5. Na verdade, eu acho que ele pensou na sequência, porque ele vai de internacional, Chapecoense com viagem, isso não é uma crítica ele tem um jogo da Libertadores. Isso não é uma crítica ao Cuca e a quem tomou a decisão. Porque é apenas uma forma que eu tenho de ver a coisa. Nem precisa ganhar, mas... Porque assim, a vaga, eu digo primeiro, né? Para ser primeiro. O que não estava nos planos do Palmeiras é só 1-0 em casa contra o Inter. Isso aí é o jogo foi um jogo difícil, né? E aí aquele 1-0, o jogo tá aberto em Porto Alegre. Né? O confronto tá. Não tem nada decidido. Claro, mas olha ele aqui, já está pensando nisso. Palmeiras em campo: Fernando Praz, Fabiano, Antônio Carlos, Juninho, ex-Curitiba, estreando agora, zagueiraço, Michel Bastos, Thiago Santos, Tietê, Rafael Veiga, entrou Johan, Roger Guedes, Keno, o Iacovelli entrou, William e Eric. Peraí, gente. Tem 3 titulares. Tá, mas o William é titular. Tietê e o Praz. Peraí, mas o Juninho não pode ser titular desse time? Claro que pode, todos eles. O Michel Bastos ainda há pouco, o Thiago Santos ainda há pouco, o Rafael Veiga entra bastante. O entrosamento. Mas é titular ou reserva no momento. Coletividade, entrosamento, jogo coletivo é diferente, Lino. Todos esses jogadores são bons, eu concordo. Isso não é uma crítica ao Cuca, quem tomou essa decisão. Não é, não. É só uma forma de... Eu acho que muda demais, descaracteriza demais, por melhor que seja os reservas. Mas dadas as circunstâncias, né? Em função até dessa Copa do Brasil, Libertadores e Campeonato Brasileiro. Ou talvez ele esteja querendo rodar mais o elenco, que eu acho que foi o... Para dar uma equilibrada quando precisar. Né? Acho que ele avaliou mal a Chapecoense. Ele vai continuar com essa sequência pesada aí, né? Avaliou mal a Chapecoense. A Chapecoense está com o time ajustado, apesar de ter poupado alguns jogadores também, é um time ajustado, a Chapecoense está produtiva, pegou a Chapecoense no melhor momento dela da temporada. Vai quebrar a cara quem quem apostou que a Chapecoense vai brigar para não... A projeção aqui do Seleção, que eu estava aqui no programa também, na bolinha 1, potinho 2, bolinha, né, tal, o Chapecoense rebaixado, para mim, eu já disse, não cai Chapecoense de jeito nenhum.